Olá, eu sou o professor Sengico, seu professor de processo penal. Bora lá? Fala que eu te escuto. O que temos para hoje, professor Sengico? Hoje nós vamos de psicografias com o professor Sengico. Você já sabe. Uala! A questão que eu sinto vivendo no vento é a seguinte. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Ponto. Ela tem início com a preservação do local do crime e termina com o descarte do vestígio. Isso é correto ou incorreto? Meu, grandão, né? Então vamos direto para não perder muito tempo aqui. Primeira coisa, a nossa questão está falando sobre cadeia de custódia. Olhe sempre para o termo cadeia de custódia. Você precisa saber o que isso significa. Cadeia. Cadeia significa prisão? Não! Cadeia aqui está significando sequência de atos. Sequência de atos imbricados. Então você tem o ato 1, que vai ser seguido do ato 2, e depois nós temos o ato 3, e assim por diante, tá? Agora veja, cada ato desses tem o seu tempo, né? E se o 2 vem depois do 1, é porque o tempo do 2 é depois do tempo do 1. Isso é óbvio, é RLM, né? Olha só, se é uma sequência de atos que são realizados um independentemente do outro, um posterior ao outro, é porque essa sequência ela é cronológica. Já grava isso, todo registro dos vestígios será um registro cronológico, isso é muito importante, tá? Segunda coisa, custódia. Custódia, cadeia a gente já viu, vamos para custódia. Custódia significa cuidado. Então vamos lá, sequência de atos de cuidado. Acabou, cadeia de custódia é o quê? Sequência de atos de cuidado. Mais uma vez, sequência de atos de cuidado. Mais uma vez, sequência de atos cronológica de cuidado. Mais uma vez, sequência cronológica de atos de cuidado, melhor dizendo, fica bem melhor assim, né? Então vamos lá, cadeia de custódia é sequência cronológica de atos de cuidado. Ah, cuidado do quê? Sempre venha com as perguntas, as palavras mágicas, elas terminam com pontos de interrogação. Bora lá! Do quê? Cuidado de quê? O que eu preciso cuidar, cacete? Você precisa cuidar dos vestígios. O que são vestígios? Basicão, não é o tema da aula, não é o tema da nossa questão, são objetos encontrados em local de crime ou em vítimas de crime. Acabou. Objetos que tenham a ver com o quê? Com a infração penal, tá? Então vamos lá, simples. Cadeia de custódia, sequência cronológica de atos de cuidados de vestígio. Aí eu te pergunto, por que cuidar de vestígios? Simples, por um motivo muito, mas muito óbvio, para garantir a autenticidade da prova. Mais uma vez, para garantir a autenticidade da prova. Por quê, professor? Mais uma vez, simples. Quem é meu aluno sabe disso. O bom advogado não é aquele advogado que vem com teses mirabolantes, teses da NASA. Não. O bom advogado é aquele cara que vem com coisas limpas, lisas, curtas e óbvias. O bom advogado vai no óbvio, sempre no que é muito reto. Olha só, imagina só que o seu cliente esteja sendo processado. E nós temos uma perícia que diz que naquele local, no momento do crime, ele estava lá. A primeira coisa que o bom advogado, e se você for um bom advogado, você vai dizer, é simples, prova. Sim, acabou, prova. Prova que ele estava lá. Me mostra que ele estava lá. Ah, mas a gente viu uma camiseta dele laranja lá. E me mostra que essa camiseta é dele, porque quantas pessoas, além dele, o professor Sengic, por exemplo, tem camisetas laranjas. Então veja como é difícil o óbvio. Porém, se você tiver essa sequência de atos, de cuidados do vestígio devidamente registrada, acabou, a sua prova ganha força, a sua prova ganha autenticidade e não tem como você derrubá-la, tá? Então eu vou dar um exemplo e é por isso que a Coquinha está aqui. Professor, eu quero um cocão, 2,5 litros. Pois é, cada um satisfaz com o que pode, né? Bora lá! Com o que aguenta. Bora lá! Certa vez, eu e um colega fomos acionados para ir até um prédio de um órgão federal aqui de Cascavel. Não vou dar nomes, tá? É um prédio relativamente grande, deve ter ali umas 20 salas, alguma coisa do tipo. Durante a noite, um grupo de malaco entrou no prédio e simplesmente eles foram de sala por sala, sala em sala, levando tudo que eles podiam. Levaram celular do órgão, levaram computadores, levaram impressoras, monitores, o que eles não conseguiam tirar da parede, eles forçavam e deixavam para trás. Levaram tudo, inclusive um carro.
Aí eu cheguei lá, nós fomos acionados de manhã, era mais ou menos umas 9, 9h30, partimos direto para lá, tentamos isolar o local do fato e eu perguntei, e aí? Quantos funcionários tem aqui? Ah, somos nós 10. Eu falei, que bacana, que hora vocês chegaram? Chegamos às 8. E vocês, e essa sala aqui ficou fechada? Não, quem entrou nessa sala? Ah, o Zé, o Joaquim, a Joana. Eu falei, puta que pariu, cara, todo mundo entrou nessa sala? Sim, porque a gente queria ver o que tinha sido levado. Então eles estavam curiosão, né? Todo mundo curioso, chegava e ficava assim, será que levaram o meu celular? Será que levaram o meu crucifixo? E foram dedando tudo. Resumindo, o local não tinha sido preservado. Porém, havia uma única sala que estava fechada. Ela tinha a porta de vidro, né? Sabe, um janelão de vidro gigante. Vamos fazer assim que nem Pulp Fiction, né? Um janelão de vidro gigante. E eu cheguei naquela porta, olhei assim, vi lá pra dentro, tudo zoado, remexido, papel pra tudo quanto é lado, coisas no chão. Eu falei, peraí, mas entraram aqui também. Alguém entrou nessa sala? Além dos assaltantes? Eles falaram, não! Eu falei, mas de quem que é essa sala que ninguém entrou? É do chefe. Entendi por que ninguém entrou na sala e por que ela tá fechada ainda às 9h30 da manhã já, né? Porque o chefe chega às 10. Eu falei, que lindo, que bacana, que bom. Entrei na sala com todo cuidado, olhei assim, embaixo da mesa nós tínhamos uma caquinha! Exatamente! Olha que coisa bizarra! Até os assaltantes brasileiros são bizarros, são de brinquedo. Olha só, os caras entraram ali e foram mexendo em tudo. Tava um dia muito quente, uma noite muito quente, foi de domingo para segunda. Eles chegaram na copa do prédio. Na copa do prédio ali, onde os funcionários tinham um fogão, geladeira, uma mesinha para comer, eles abriram a geladeira e deram de cara com uma coquinha! Exatamente! O cara tava com muita sede. O que ele fez? Ele abriu a coquinha e seguiu o assalto. E foi bebendo. Que delícia! Chegou lá no fim, naquela sala lá do chefe, ele acabou com a coquinha, ele jogou, descartou a embalagem. Ficou lá no chão atirado. Mas olha só o que acontece, na hora que você bebe a coquinha, olha o que fica do outro lado, exatamente. Aqui, nós temos a impressão digital do Peba. Acabou, chegou o professor Senji, o mestre do pó, no bom sentido, tá? O mestre do pó pode revelar impressões digitais latentes. Eu peguei, dei uma olhada para aquela coquinha e comecei a rir, falei, fudeu, coitado dos caras. Acabou. Se eles não tiverem o mínimo de inteligência, pegamos eles aqui agora. E dito e feito. O que eu fiz? Vamos lá. Eu levei para o laboratório. No laboratório eu passei o pó, revelei a impressão digital, fotografamos, jogamos isso dentro do Wafis, que é um software de busca, e encontramos o dono da digital, Glebstão Rocha. Claro que esse nome é fictício, mas eu vou falar de novo porque ele tem força. Glebstão Rocha era o nome do dono da digital, o idiota da coquinha. Beleza, se você é o advogado de Glebstão Rocha, né, o que você vai falar? Pera aí, senhor juiz, eu quero que o professor Senji prove que a digital era mesmo de Glebstão Rocha. Segunda pergunta, eu quero que prove que a digital estava mesmo na coquinha. Terceira pergunta, eu quero que você prove que a coquinha estava mesmo no local do crime, na data do crime. Veja só que eu sou precavido, eu sou Caxias, tá? Eu sou metódico mesmo, meu trabalho eu sou chato pra diabo. É simples, em casa também, eu sou chato pra diabo sempre, mas é simples. O que eu fiz? Eu entrei na sala, vi que poderíamos ter vestígios, a primeira coisa que eu fiz foi fotografar a sala. Fotografei tudo. Depois de fotografar, eu venho e numerei todos os possíveis vestígios que poderiam, tudo que poderia, todo objeto poderia me servir. Fui lá, fotografei um a um, inclusive a coquinha. Peguei a coquinha com luvas, coloquei ela dentro de um saco plástico, né? Eu a isolei, eu a transportei para a delegacia de forma muito bem acondicionada. Chegando lá, sempre com luvas, eu coloquei ela em cima da minha mesa, fiz todo o serviço fotografado, fiz tudo bonitinho. Então se o cara chega e pergunta assim, de onde tirou essa coquinha? Eu falei, não tirei do cu, né? Eu tirei do local do crime, na data do crime, e ela é sim, tá aqui todo o registro cronológico desse vestígio. Não tem como você negar que Glebstão Rocha estava lá. O nome disso é autenticidade da prova pericial. Simplesinho, autenticidade da prova. Ela é autêntica e não tem como você negar, tá? Eu trouxe a coquinha para você decorar. Na hora da prova, você vai lembrar de mim fazendo coquinha.
Mas vamos olhar agora. Ah, mais uma coisa. Depois que eu fiz, né, toda essa perícia, o que eu faço com essa coquinha agora, com essa embalagem de coquinha? Ué, eu posso deixar guardado no depósito, mas se fosse alguma coisa que tivesse utilidade para alguém, se fosse alguma coisa, um objeto que fosse licitamente de outra pessoa, e essa pessoa pedisse de volta, ora, o delegado ou o juiz, né, dependendo do momento que a gente estivesse na persecução penal, iam devolver a coquinha, essa coisa pro dono, tá? Então, ó, lembre-se, fica comigo enquanto eu faço a perícia. Depois disso, vai para onde? Vai para o descarte. E descarte é aqui que eu quero que você preste atenção. Descarte não é jogar no lixo. Descarte é tirar das minhas mãos. Eu estou descartando. Eu estou pegando, por exemplo, um par de tênis e estou colocando na frente de casa para que alguém que tenha interesse leve, porque não me serve mais. Então fiz a perícia, não me serve mais, estamos descartando. Não significa lixo, pode se devolver para o dono. Grave sempre isso, tá? Então vamos lá! Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, certo? Para rastrear sua posse e manuseio a partir do reconhecimento de, opa, isso aqui pode ser um vestígio, até o quê? Até o seu descarte. Pô, não é um vestígio, lixo, né? Ou devolve, é um vestígio, perícia, e agora? Devolve, e se não for o caso, a gente pode pensar também no perdimento para a União, tá? Mas não, vamos pensar sempre em algo que seja útil para alguém, tá bom? Ponto. Isso aí está correto, nada mais é do que o caput do artigo 158A. Em sequência, a cadeia de custódia, sequência cronológica de atos, de cuidados, de vestígios, ela tem início com a preservação do local do crime. Perfeito. Você vai lembrar da sala do chefe, que não estava lá, porque chefe chega às 10h30 da manhã, né? Preservação do local do crime e termina com o quê? Com o descarte. Toma a coquinha e joga no lixo. Isso aí está, portanto, correto. Mais uma vez, né? Você que é meu aluno sabe disso e eu vou falar mais uma vez, de novo, eu vou repetir. Sim, com muitos pleonasmos. Leia, releia e treleia o código. Teve gente que errou porque não leu, não releu e não treleu o código. Tudo que está aqui está no código, tá bom? Excelentes caminhos para ti, que o corona não pegue ninguém da sua família, né? Lembre-se sempre que nós somos jovens, você é jovem, eu já sou um senhor, né? Mas todos nós temos pais, todos nós temos mães, todos nós conhecemos avós, bisavós e todos nós conhecemos alguém que tem alguma comorbidade, que está lutando contra alguma doença, por exemplo, contra uma dengue, por exemplo, contra um câncer. Então, poxa, vamos ter um mínimo de empatia e cuidar dessas pessoas, não só de nós mesmos, tá bom? Excelentes caminhos para todos nós. Beijo para ti.